Então, se o tema é Juntos por um Propósito, a primeira pergunta vai para o nosso pastor Eliezer, que é, então, qual o propósito? Muito bem, né? Depois desse planejamento estabelecido, esse fio condutor que vai dar um direcionamento de janeiro a dezembro, desse ano de 2025, a gente começa se perguntando, afinal, que propósito? Qual o propósito? Então, assim, quando a gente começa a pensar sobre propósito, primeiro a gente tem que entender, pelo menos dentro da perspectiva bíblica, né, qual é o propósito. Quando se fala de propósito, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, está se referindo exatamente a quê? Então, são perguntas importantes para a gente poder entender, na realidade, o que isto significa. Né? Mas no Antigo Testamento, a ideia não difere da mesma ideia de conceito no Novo Testamento. Na realidade, é uma complementação da própria ideia, tanto no Antigo quanto no Novo. Então, se refere sempre aos desígnios, e a gente fala de propósito, a gente fala do propósito de Deus. Então, a gente está se referindo aos desígnios do Senhor. A gente está falando daquilo que o Senhor tem como seu plano, seu projeto, aquilo que o Senhor tem enquanto o objetivo dele, dentro da própria história veterotestamentária do Antigo Testamento, a história da salvação que abarca essa história do Antigo Testamento, que é a história de Israel anteriormente, dos antepassados de Israel, anteriormente a própria história da criação, então, criação, os antepassados de Israel, e a própria história de formação da nação de Israel, tudo isso seguia um propósito, um desígnio, um objetivo. Então, Deus, Senhor da história, Deus, Criador de todas as coisas, e Ele cria para um propósito. Ele tem tudo para um propósito. Então, a criação humana, os antepassados de Israel, a formação do Estado de Israel. Então, você vai perpassando todo o Antigo Testamento a ideia desse propósito. E a gente chega no Novo Testamento, não fugindo absolutamente em nada ao propósito que já se estabeleceu nesses primeiros momentos pontuais dentro da história do Antigo Testamento. Para isso a gente chama de história da salvação. Então a história da salvação, ela está lá no Gênesis. A história da salvação, ela está lá no chamado de Abraão. A história da salvação está ali na formação do Estado da nação de Israel. A história da salvação está ali na monarquia. A história da salvação, ela vai perpassando toda essa história do Antigo Testamento e ela chega em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele ao mesmo tempo que ele é plenificação, ele é completude dessa própria história, a história da salvação. Então, toda a história aponta para o Senhor Jesus Cristo. Então, o propósito de Deus está em um diálogo constante e permanente, evidente, na pessoa de Jesus Cristo. Então, se a gente quer entender o propósito de Deus, a gente basta olhar para Jesus, Jesus dos Evangelhos. Basta olhar para esse projeto de Deus, para essa proposta de Deus, para o plano de Deus, dentro da história da salvação de Deus para com a humanidade. Então, ao olharmos para Jesus, a gente vai entender qual é o propósito de Deus. Então, eu acho que isso responde. A gente não sabe, qual é o propósito de Deus? Não, a pergunta não é necessariamente essa. Porque como saber, como conhecer o propósito de Deus? Aí seria muita ousadia da nossa parte querer conhecer aquilo que Deus tem como propósito. No entanto, esse mesmo Deus não nos deixa às escuras. Ele não nos deixa ali tateando, tentando entender as coisas de uma forma tão obscura. Não, ele se revela, ele mostra para nós. Então, nós não estamos perdidos no meio de um mar, como um navio perdido. Não, a gente tem um norte. Esse norte é Jesus. A gente tem uma razão, essa razão é Jesus. A gente tem um porquê, esse porquê é Jesus. A gente tem esse propósito é Jesus. Tudo começa nele.
Este é o propósito de Deus. E tudo termina nele. Este é o propósito de Deus. Agora a gente precisa entender a ideia, eu acho que é exatamente isso, aquilo que o pastor Jorge trouxe muito bem, como vai se desenrolar isso, né? Como entender esse propósito de Deus? Aí a gente vai trabalhar isso durante todo esse ano de 2025.